Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de matemática, função polinomial do segundo grau. Essa aula de hoje ela traz um monte de conceitos básicos sobre função e construção de gráfico de função do segundo grau, tá bom? A gente vai rever conceitos de zero da função, fórmula de Bhaskara, a parte de vértices da parábola, tá bom? A ideia de ponto de máximo e mínimo, tá bom, gente? Essa aqui é uma abordagem inicial, aconselho vocês, né? E fica a dica aí, ó, para assistir essa aula, módulo 1 e também o módulo 2, que vai aplicações de questões do Enem, tá bom? Então vamos lá, sigam aqui. Vamos dar uma olhadinha primeiro do top 5. No top 5 vai aparecer também a matemática básica, estatística, geometria espacial e no top 4 a gente tem aqui, ó, a ideia das funções, né? Que aí envolve também função de segundo grau. E por último, geometria plana, que será outra aula. Essa função aqui de segundo grau, a gente vai dividir essa aula em dois módulos. Hoje é o módulo 1 e na próxima aula, não deixe de assistir, é o módulo 2 com aplicações. A gente tem um exemplo aqui, ó, de um jogador de futebol, onde ele vai trazer para a gente esse movimento, tá? É importante você perceber aí que esse movimento ele vai formar a ideia de uma parábola, né? Tá bom? Que é uma característica de uma função polinomial do segundo grau. Nessas características que a gente vai estar vendo aqui, ela vai envolver velocidade, ela vai envolver altura, tá bom? Ela vai envolver a questão de ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom? Essas relações aqui, ó. Essa divisão divide o nosso segmento aqui de parábola ao meio, a gente chama de vértice, tá bom? Só lembrando a vocês, que vocês já viram lá, mas é importante estar revisando, tá bom? É chamado de vértice da parábola, que é quando divide a parábola exatamente ao meio. Esse ponto aqui, ó, a gente vai chamar de ponto, neste caso, em particular, ponto de máximo. A gente também vai discutir isso durante a nossa aula de hoje, tá bom? Então nós temos ponto de máximo e ponto de mínimo. Algumas características, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora, como é que fica essa informação aqui. Imagina que esse goleiro aí, chute essa bola, né? Um tiro de meta aí com uma velocidade de 72 km por hora, tá bom? Aí você tem ainda o quê? Uma ideia, essa é uma ideia mais ou menos do que caiu na prova de 2021, tá bom? A gente vai só esboçar alguns conceitos aqui. A altura da bola, viragem em função do tempo, né? Aí nós temos uma pequena tabelinha para você definir essa relação. A altura da bola, tempo de percurso. E o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é verificar o tempo que ele chega lá, e é só suposição, tá bom? Você vai entender que ela tem um movimento de uma parábola e ela vai trabalhar com uma ideia de uma função do segundo grau, tá bom? Professor, por que você traz essa relação de tempo e altura? A gente vai lembrar lá do campo da física, né? Você tem na matemática a função f de x, só para a gente estar lembrando que estamos numa aula de revisão, né? Nós temos o nosso ax ao quadrado, nós temos o nosso bx mais c, essa aqui é a função polinomial do segundo grau. Na física a gente vai encontrar altura inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade, porque o lançamento é vertical, né? 3 ao quadrado sobre 2. Então, professor, por que você trouxe isso aqui? Porque eu quero que vocês verifiquem a relação matemática que existe entre a matemática e a física. Ambos apresentam função do primeiro grau, tá bom? Como o jogador ele faz um lançamento, né, da bola e ele faz esse movimento a uma velocidade de 72 km por hora, ele demora 2 segundos para chegar neste ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto da trajetória, tá bom? E demora mais 2 segundos para descer, ou seja, na totalidade, né, no seu total, ele demora 4 segundos para fazer o percurso completo, tá bom? Então, dada essa relação aí, ó, a gente tem aqui uma lei de formação, tá bom? Que é uma função do primeiro grau. Gente, dica, como é que eu consigo identificar que a função é polinomial do segundo grau? Grau do polinômio, grau 2, tá bom? Essa aqui é uma função do segundo grau incompleta, tá bom? A gente vai ver agora uma outra relação que aí entra na parte de definição, tá bom? Para a gente relembrar de fato onde é que vai entrar a função do segundo grau. Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática, qualquer função que vai dos reais aos reais, dada por uma lei de forma. Aí você tem aquela lei de formação que eu acabei de mostrar, que é o ax, né? Essa aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Professor, por que o a tem que ser diferente de zero? Todo valor multiplicado por zero, ele se anula, né, gente? Ok? É o próprio zero. Então, se eu eliminar o coeficiente em a, vai sobrar b de x mais c. E ele deixa de ser uma função polinomial do segundo grau e passa a ser de novo, ou normalmente, uma função do primeiro grau, tá bom?
Vamos continuar no conceito. A questão de nomenclatura, a gente tem o domínio da função, que são todos reais, e tem um contradomínio, ou seja, domínio é o valor de x e o contradomínio é a imagem onde a setinha vai chegar, tá bom? Onde ela chega de forma específica, né, que é a coordenada, a gente chama de imagem da função. Ok? Bem, vamos lá. Identificação. A gente tem aqui as funções. A primeira funçãozinha completa do segundo grau. Você vai identificar os valores de A. Professor, quem é o A? O A é sempre que multiplica x ao quadrado. Quem é B? B é sempre que multiplica x. Quem é C? C é chamado de termo independente, tá bom? Então nós temos aqui as relações que vocês já viram lá, e como se trata de uma revisão, né, identificação de coeficientes, fica mais fácil de entender. Gente, lembra que todo valor aqui, ó, todo valor, ele é multiplicado, quando não aparece nada, né, tem um umzinho aqui na frente, ó, tem um aqui, ó, tá vendo? Ou seja, quem é o A? O A representa menos 1, porque se trata de uma função, no primeiro caso, uma função crescente, no segundo caso, uma função decrescente. O valor que multiplica x é o B, e o termo independente é menos 3, que é o C, tá bom? Mais um exemplo, essa aqui, ó, deu uma misturadinha aqui, para você caracterizar exatamente quem são as posições. Vamos entender o seguinte, ó, começa sempre pelo A, que no caso aqui o x ao quadrado, né? Então, automaticamente, esse cara vira o nosso A. O B é sempre acompanhado de x, ó. Então, o B representa o 4. E o C, que é o termo independente, ele sempre vai estar sozinho, gente. Por isso que é chamado de termo independente, tá bom? No caso, menos 4. E para finalizar aqui, a gente tem de novo, ele deu uma misturazinha aqui, tá? Para a gente ficar atento às questões, mas não muda absolutamente nada. O valor que multiplica x ao quadrado vai ser o valor de A, menos 6. O valor de B vai ser o cara que multiplica o x, né? E o termo independente, professor, mas cadê o termo independente? Ele não aparece. Se ele não aparece, ele vale 0, né? Então, automaticamente, o Czinho vale 0. Pronto, revisada a questão dos coeficientes, vamos ao zero da função. Pessoal, aí é onde entra a famosa fórmula de Bhaskara, tá bom? Os zeros da função são chamados de raízes. Olha só, professor, o que são raízes? Você tem a ideia da parábola voltada para cima ou para baixo. A ideia da raiz é sempre o ponto que intercepta o eixo x, tá bom? Tocou x no gráfico da parábola, esse ponto de toque em x é chamado de coeficiente, né, ou zero da função, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso aparece para a gente no dia a dia. Nós temos aqui uma função, tá bom? Nós temos uma função, nesse caso aqui uma função f de x, né, igual a 0, ele vira uma equação e através da equação a gente trabalha a fórmula de Bhaskara, tá bom? Que é bem conhecida por todo mundo. Bem, trabalhando a ideia do Bhaskara, a gente vai trabalhar a ideia do discriminante, né, que é chamado delta, tá vendo? O discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Aqui um conceito, e é importante a gente entender esses conceitos, tá bom? Professor, como é que eu me dou bem em questão de função e equação de segundo grau, quando envolve a questão de construção de gráfico? Gente, eu vou trazer 2 macetes para vocês, tá bom? É interessante que vocês notem esse macete, dá uma paradinha, nota o macete, passa de novo se tiver dúvida, mas não deixe de seguir esse macete, ele é bem interessante para você nunca mais confundir essas relações de função crescente e função decrescente, tá bom? Vamos comigo. Nós temos aqui, ó, 3 casos sendo apresentados. No caso número 1, a gente tem aqui um delta maior que 0. Professor, o que é um delta maior que 0? Um delta maior que 0, ele vai admitir o quê? 2 raízes reais, ou seja, em números mais simples, né? É um x' diferente de um x duas linhas, tá bom? Que são as raízes. Ok? Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente vai constatar o seguinte, 2 casos. Primeiro caso, aí eu vou colocar aqui para a gente verificar o nosso resumão, tá bom? Quando o A for maior que 0, aí é onde entra o macete do professor James, tá bom? Quando o A for maior que 0, a gente vai ter concavidade voltada para cima, tá vendo? Concavidade voltada para cima. A concavidade voltada para cima, ela vai admitir, olha só que legal, gente, ela vai admitir a ideia, ó, de um pequeno emojizinho aqui, tá vendo? Ele retrata pra gente a ideia de alegria, ele tá feliz da vida ali, tá vendo? Ou seja, concavidade voltada para cima, a ideia do emojizinho aqui, né, quando o A é maior que 0, só felicidade, tá bom? Quando eu olho para essa relação agora, ó, identifico agora uma ideia de uma função crescente, eu vou cair nesse ponto aqui, ó, tá bom? Quando uma função for decrescente, que é o segundo caso, aí vamos ao segundo macete da aula de hoje. O A, ele vai ser menor que 0, aí imagina aí um sorriso meio borocochô, né? Tá borocochôzinho, né? Tá triste, tá bom? Então tá valendo a ideia do emoji um pouquinho mais triste, tá vendo?
Mas olha como é que fica o comportamento dele. Função crescente, função decrescente. Crescente e decrescente, tá bom? Ou seja, tá feliz, função crescente, concavidade para cima. Tá tristinho, tá vendo? Ó, borocochô, função decrescente, concavidade para baixo. Professor, vamos às características de delta. Por que o delta é importante depois da ideia do crescente ou decrescente? Segura aí, ó. Quando o delta é maior que zero, são duas raízes. Gente, olha o que acontece aqui quando o delta é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, aparecem duas raízes, tá vendo? Professor, por que são duas raízes? Dá uma olhadinha no primeiro ponto aqui, pessoal. Aqui a gente vai chamar de x' e aqui a gente vai chamar de x duas linhas, tá vendo? Então esse caso acontece quando a função é crescente, ou seja, sorriso Colgate, tá vendo? Toda alegrezão aí, ó. Ok? E quando a função é decrescente, aí é o sorriso borocochô. Olha como é que fica o comportamento do gráfico aqui, ó. Olha o comportamento do gráfico, tá vendo? Então, concavidade vai acima. E as características da delta maior que zero é que x' vai ser diferente, ou seja, toca em pontos distintos, né? A nossa reta x. Professor, o segundo caso aqui. Quem é o segundo caso? O segundo caso já envolve a ideia do delta negativo. Professor, o que significa delta negativo? O delta negativo significa dizer que tem um errozinho aqui no gráfico, gente. Esse gráfico é daqui, tá? Dá uma confusãozinha, mas não deixem de olhar isso aí direitinho, porque é importante, tá? Quando o delta é negativo, não tem raiz real, ou seja, x não pertence aos reais, tá bom? Houve uma troca aqui de dados, tá bom? Esse cara aqui é o delta igual a zero e esse carinha aqui, ó, é o delta menor que zero, tá bom? Só pra gente não ter confusão aqui. Então, quando o delta é menor que zero, olha o sorriso Colgate, o A vai ser positivo, tá vendo? Olha como é que fica o emojizinho, tá vendo? Ó, ele está acima do eixo x. E quando o delta for negativo, que é a função decrescente, ele está abaixo, tá vendo? Pode ver que você tem aqui o valor, né? E ele está menor que zero, tá tristão aí, né? Brocochô, tá vendo? Ele está abaixo do eixo. E se ele não pertence aos reais, ou seja, não tem ponto comum, você vai perceber claramente que ele não vai tocar o eixo aí, ó, tá vendo? Aqui em cima ele não toca o eixo, aqui embaixo ele também não toca o eixo, tá vendo? Em ambos os casos não há o toque do eixo, tá bom? Quando o delta é negativo, porque não tem raiz real, gente. Quando não tem raiz real, está dizendo que não tem x' nem x duas linhas. E, para finalizar, a gente tem aqui o delta igual a zero, que é esse segundo aqui, esse do meio aqui, tá vendo? Quando o delta é igual a zero, duas raízes são reais e iguais. Pessoal, o que significa isso? Ele está dizendo simplesmente que o nosso x' é igual a x duas linhas. Ou seja, toca uma única vez e o nosso x' é igual ao x duas linhas, ok? Então tá aí o resumo de gráfico aí. Essa parte aqui é importante que você revise ela várias vezes, tá bom? Passa no papel, verifica direitinho o comportamento, porque ela vai dar conta de todos os gráficos de função polinomial do segundo grau através do delta, tá bom? Delta maior, duas raízes. Delta menor, sem raiz. Delta igual, uma única raiz real para as duas funções, tá bom? Vamos lá. A gente vai olhar agora a ideia da concavidade. Professor, por que é importante estudar esse item? Gente, mais de 50% da prova do Enem, que envolve função do segundo grau, vai pedir para você ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom? Eu estou sendo até bonzinho, porque na verdade ele alcança até 70% da prova do Enem envolvendo funções e equações do segundo grau, tá bom? Vamos à demonstração da concavidade. Quando a concavidade aqui, ó, como eu falei agora há pouco, quando o A for maior que zero, é só alegria, tá vendo? Ó? A gente vai dar uma olhadinha aqui na função, quando o A for maior que zero, a gente vai ter isso aqui, ó. Lembra? Quando o A é maior que zero, o nosso macetezinho é só alegria, tá vendo? Só alegria. Olha o bocão que ficou o cara aí. Quando o A é negativo, que é concavidade para baixo, né? A gente tem, no primeiro caso, uma função crescente, no segundo caso, uma função decrescente. Olha como é que fica. Aí você tem aqui o negativo e olha, brocochôzão e triste da vida, né? Tá bom? Que é um macetezinho para a gente definir. Bem, termo independente. Professor, o que é o termo independente de uma função polinomial do segundo grau? É importante? Esse cara aqui, como a gente já viu. Quem assistiu à primeira aula de função do primeiro grau deve ter acompanhado direitinho essa parte que envolve a ideia do termo independente, tá bom? É aquele cara, é o único cara que toca o eixo das ordenadas, tá bom? Vamos lá, vamos verificar como é que fica isso numa função polinomial do segundo grau. Ela é a ideia da parábola, já sei que a função aqui, ó, é crescente, tá vendo? Ó, com cavidade voltada para cima, lembra? O sorriso Colgate aí, aparecendo. O termo independente é justamente esse camaradinho aqui, que é o único ponto que toca o eixo Y. Esses dois aqui embaixo, aqui, ó, que a gente não pode esquecer, é o nosso x' e x duas linhas, tá bom?
Então você tem um ponto aí de vértice dele, tá bom? Esse é o cara em que a reta toca o eixo Y. Bem, vamos pegar um exemplo aqui para ver se fica mais claro para todo mundo. Eu tenho aqui uma função completa do segundo grau. O Azinho aqui, ó, se a gente lembrar direitinho, o A já é igual a 1, o B é menos 2 e o termo independente, quem é ele? Ó? Olha como é que fica o comportamento biográfico. Quem é o termo independente? Perfeitamente correto, quem respondeu 4, né? Que é o único ponto que toca ali, tá vendo? Concavidade voltada para cima, né? De novo, porque o A é positivo, sorriso colgate, e a gente tem essa definição bem clara aí. Professor, o que é importante, como eu falei agora há pouco? A gente já identificou o termo independente e o que mais cai no Enem é exatamente isso, ponto de máximo e ponto de mínimo, né? Olha, o que é isso, professor? O que é o ponto de máximo e ponto de mínimo? Ponto de máximo e ponto de mínimo é chamado de vértice da parábola, tá bom? Professor, o que é o vértice em palavras menos técnicas, né? Vértice é a linha imaginária que corta a parábola exatamente ao meio, tá bom? Então nós temos dois tipos de vértice, tá bom? O vértice de ponto de mínimo e o vértice de ponto de máximo. Professor, quando é que acontece isso? Gente, você pode fazer um macetezinho e fazer um trocadilho, tá vendo? Quando a função é crescente, mínimo. Quando a função é decrescente, máximo, tá bom? Então é uma ideia bem legal de você decorar aí. Se você pensar direitinho, um exemplo de ponto de mínimo é uma pessoa mergulhando em uma piscina, né? Imagina uma pessoa mergulhando em uma piscina, ele faz esse movimento aqui, ó, tá vendo? Ok? Ponto de máximo, uma pessoa pescando, por exemplo, você tem a questão da vara de pescar, né? Fisgou aquele peixinho lá, você tem uma curvatura. Essa aqui é chamada de parábola, a gente começou com o exemplo de uma bola, é a mesma situação, né? A ideia de uma parábola. Se você trazer para o campo da física o lançamento vertical, tá bom? Você tem a ideia de uma parábola, que é uma função decrescente do segundo grau. Vamos lá. Vértice, vamos ver como é que fica esse vértice aí. Ponto de máximo e ponto de mínimo, né? Nas relações. E essas são as fórmulas que são usadas. X de vértice é menos B sobre 2A e o Y de vértice menos delta sobre 4A. Exemplo, gente, para a gente fechar aqui, antes de começar o nosso exemplo de Enem, tá bom? Achar as raízes da função. Então, a primeira coisa que eu faço, todo mundo sabe calcular isso aí, vai lá na fórmula de Bhaskara, calcula x' e x2', automaticamente, sem fazer cálculo aqui, ó, só usando os valores, já sei que o delta é maior que zero, porque tem duas soluções, né? Aí você vai direto na fórmula. Quem é a fórmula? Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, tá bom? Faz a continha, encontra x vértice, né, irmão? Encontra x vértice. Você vai ter para x vértice 1, substituindo nessa fórmula aqui, tá vendo? Ou seja, professor, quem é o nosso x vértice? É o menos B sobre 2A, só substituindo. Quem é o y vértice? Aí você vai ter que fazer a continha do discriminante delta, tá? Vai ser menos delta sobre 4A. De novo, só substituição. O delta, se você calcular, vai dar 16, menos a fórmula, divide aqui 16 por 4, vai dar menos 4. Logo, o vértice da parábola procurado, o vértice da parábola é 1 menos 4, tá bom? Bem, professor, nós temos aqui alguns gráficos, né? Você já deve ter visto isso, né? Ponto C é o termo independente. Os zeros da função são os únicos pontos que tocam reta x. O vértice da parábola, como eu já falei agora há pouco, é o que divide a parábola ao meio. Aqui é x', aqui é x duas linhas e aqui é o C. As informações do gráfico estão aí, tá bom? Bem, construção do gráfico, a gente vai ver um exemplo aqui, mas é importante a gente verificar também uma aplicação, né? A gente tem um exemplo aqui de construção, você pode ir pela tabela, atribuindo valores, né? E a gente vai gerar um gráfico mais ou menos assim, tá vendo? Como o A é positivo, a função é crescente, ou seja, o A vai ser maior que zero, sorriso colgate, né? O termo independente aqui, se você observar, ó, é o próprio 3, o zero da função, que é x' e x2', tá bom? E aqui vai aparecer aqui um vértice da parábola, né? Que vai ser 2 de x e vai ter menos 1 aqui, ó, antes do 1, né? Não está aparecendo aqui, mas você pode deduzir. Esse é o vértice da parábola, tá bom? Função incompleta do segundo grau. De novo, ó. Só que eu não tenho o B, automaticamente só tem um termo independente, que é o 4, tá vendo? Ó? Se você resolver esse probleminha aqui, você vai chegar numa equaçãozinha do segundo grau. Você pode fazer ela por dedução também, né? O único valor que você levar ao quadrado vai dar 0, vai ser 2 menos 2, tá bom? Aí você consegue definir a ideia do zero da função, que é o x', x2'. Como a função é decrescente, com cavidade voltada para baixo, tá bom? Aí você tem aqui um probleminha, né? Aqui está um resumo da aula de hoje. E nós temos também, ó, a aula de hoje fala sobre construção de gráfico, né? Primeiro, determinar as raízes, que é o zero da função, quando existirem. Marcar os valores do eixo x, né? Calcular o vértice da parábola no plano.
marcar o eixo Y no valor do coeficiente C, que é o termo independente, analisar as concavidades, se é crescente ou decrescente, concavidade para cima ou concavidade para baixo, né? E aí vamos a um probleminha de resolução aqui. Isso aqui é o Enem 2015 aparecendo, e a gente tem aqui, ó, claramente uma equação de segundo grau aparecendo. Ele diz o seguinte, ó, direto para o comando da questão. Dá uma olhadinha no comando da questão aqui, ó. Ele está dizendo para a gente que em 5 minutos de atividade esse programa envia. Ele quer saber quantos spam ele consegue enviar. Então a gente tem uma lei de formação, ele te dá o tempo, tá bom? E quer saber exatamente quantos minutos. A gente vai pensar aqui num tempo de 5 minutos, tá bom? Olha o tempinho aqui de 5 minutos aparecendo. Aí você já atribui o valor. Nos 5 minutos, substituindo aqui no tempo, eu vou ter 200, que multiplica 5 ao quadrado, que é uma característica da função do segundo grau, 5 mais o tempo, né? 3 vezes o tempo, que é 5. Esse valor aqui vai dar 200, vezes 5 ao quadrado, 25, né? Aqui vai dar 5 mais, multiplica, 3 vezes 5 dá 15. Se você subir um pouquinho aqui o cálculo, vai ficar o quê? Ó? Não precisa fazer esse cálculo aqui não, tá, gente? Segura esse cálculo aqui, ó. Ah, professor, mas aí eu não preciso como? Usa macete, cara. Não precisa se matar de fazer cálculo, não. Usa método de simplificação aqui, ó. Fica mais fácil para você deduzir, ó. Quanto é 5 mais 15, né? 20? Aqui em cima não é o mesmo que 20 vezes 10? Então você pode cancelar 20 com 20. E esse cara fica assim, ó. 5 vai ser igual a 10, que é o que sobrou em cima, ó, vezes 25. 10 vezes 25, ou seja, em 5 minutos, ele lançou 250 spams. Alternativa correta, letra C. Tá bom? Ok, pessoal? Valeu a aula de hoje, muito obrigado e até a próxima.